Muito boa tarde a todos. Que a paz e o amor de Deus e de Jesus possam envolver a cada um de nós neste momento. Sejamos todos bem-vindos à Casa Espírita Edgar Armon. Eu sou a Maricelma, trabalhadora voluntária desta casa. Que a paz, o amor possa envolver a cada um de nós, nos amparando, nos fortalecendo física e espiritualmente. Que possamos assim encontrar o conforto que a nossa alma necessita, baseado nos ensinamentos de Jesus. Então quero convidar a todos para iniciarmos a nossa preleção evangélica de hoje com a prece de elevação. Que nesse momento nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que os espíritos amigos que aqui trabalham possam nos auxiliar nas nossas necessidades mais urgentes. Então vamos fechar os nossos olhos, permitir assim que essas energias abençoadas possam nos envolver, nos acalentar e nos proteger. Vamos procurar respirar profundamente e nessa oportunidade sentimos o pulsar do nosso coração na celebração de mais um dia de vida. Envolvidos com o coração repleto de gratidão, vamos saudando o nosso anjo de guarda, esse amigo de jornada que nos auxilia na escolha dos caminhos que temos que percorrer. Envolvidos nesse abraço amigo do nosso mentor, vamos sentir na presença da nossa Mãe Maria de Nazaré, que nesse instante nos abraça com todo o seu amor, nos proporcionando paz, serenidade, equilíbrio. E envolvidos nesse amor de mãe, saudamos a Jesus. A Ti, nosso irmão, nós agradecemos pelo Teu Evangelho, que ilumina os nossos caminhos, que nos leva à reflexão para a mudança necessária para a nossa evolução espiritual. A Ti, irmão, amigo e mestre, o nosso maior agradecimento, o nosso agradecimento mais profundo, vindo do coração. E assim, envolvidos nessas energias abençoadas, vamos saudando a Deus, nosso Pai Criador. Pai, agradecemos a oportunidade da vida. Agradecemos aquilo que nos proporciona, de acordo com o nosso merecimento, seja o pouco, seja o muito. Agradecemos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos e por tudo que ainda seremos. Pai, gratidão e o nosso amor. Pedimos as Tuas bênçãos nesta tarde, Te saudando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao Teu reino. Que seja feita, Senhor, sempre a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O tema da nossa preleção espírita evangélica de hoje é a parábola dos dois filhos. Essa passagem é do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 35. Antes de nós entrarmos nesta parábola, por que Jesus falava por parábolas?
porque tudo aquilo que ele queria ensinar, ele usava exemplos para aqueles que o acompanhavam, para que melhor fosse compreendido. Porém, existem parábolas que nem todos tinham amadurecimento para entender com plenitude. E tinham algumas coisas ocultas nessas parábolas, mas no momento certo de amadurecimento do ser, a compreensão era total. Jesus usava as parábolas para direcionar um aprendizado ou uma reflexão. Então hoje, quando nós lemos algumas parábolas, nós não compreendemos de pronto, porque justamente os exemplos eram usados da época e que hoje não se usa mais, mas a essência continua sendo a mesma. E esses sentidos ocultos, em algum momento, eles sempre vinham à tona. Quem de nós nunca compreendeu uma parábola com plenitude? Isso é até comum. Mas as parábolas sempre têm um recado. E esse será o recado da tarde. Então vamos começar dando um exemplo simples. Nós, enquanto pais, sempre pedimos um favor a um filho, ou a um sobrinho, ou a um neto. Mas vamos colocar como um pai pedindo um favor. Então, o que acontece nos dias de hoje? O pai diz assim para o filho: filho, por favor, faça isso para mim. Aí o filho, na sua ocupação diária, aquela ocupação mexendo na internet, jogando videogame, que ele não pode parar, porque é uma ocupação muito importante, diz assim para o pai: vou já, estou indo. E aí não vai. O pedido do pai cai no esquecimento. E aí pode ter dois tipos de ações por parte do pai. Ele pode se zangar, deixar para lá e fazer o favor que pediu ao filho. Livre-arbítrio. Mas o outro pai pode usar da sua autoridade, falar com um pouco mais de intensidade, e o filho vai lembrar do pedido feito e vai fazer o pedido do pai. Só que nem sempre isso acontece de pronto, alegremente. O filho às vezes levanta esbravejando, vai fazer o favor com uma vontade, mas vai fazer. Esse é um exemplo comum. Talvez nós tenhamos agido assim com o nosso pai, assim como um filho ou alguém que está ao nosso redor tem agido assim conosco. A forma de agir é individual. Cada um nesse momento está refletindo qual seria a sua ação. E em que contexto então Jesus fala sobre a parábola dos dois filhos? Jesus levava uma multidão com ele. Ou as suas curas, os seus feitos havia espalhado por todos os cantos. Então Jesus, se dirigindo a Jerusalém, já conhecido e saudado pelo povo simples com ramos, adentrou Jerusalém. Aquele povo simples saudavam o Filho de Deus com ramos porque sabia que era uma pessoa importante. E os doutores da lei não gostavam dessa forma que Jesus levava as massas, porque para eles Jesus era uma ameaça. E ao entrar em Jerusalém, ele já começa a ensinar como sempre o fazia. Parou na frente do templo, recriminou os vendedores, os compradores, porque faziam sacrifícios de animais. Era a forma que o povo conhecia de agradar a Deus. Só que Jesus, ao recriminar esses vendedores, esses compradores, vem chamar a atenção que para se amar a Deus,
sobre todas as coisas, não é necessário sacrifícios, porque amar a Deus não está nas coisas externas, e sim nas coisas internas. No templo, Jesus curou os doentes, os cegos, os coxos, os doentes da alma. E Jesus aproveitava para ensinar. E é claro que as pessoas do Sinédrio, que faziam parte, alguns se maravilhavam com os seus ensinamentos, mas outros não. Porque esses que não compreendiam a palavra de Jesus ainda não estavam prontos. Apesar de estarem sempre ligados diretamente à lei de Deus e às profecias dos diversos profetas. Os ensinamentos a eles não faltavam, mas à medida que uns compreendiam, outros não, essa divisão que nós vemos hoje, ela já existia naquele tempo. E ao mesmo tempo, Jesus acabou ensinando mais ainda a importância da oração. Como é importante o alicerce diário, da conversa com o plano espiritual para nos dar sustentação, para enfrentarmos as adversidades da vida. Todo aquele que pedir em oração de forma sincera, o Pai nos atenderá. Mas não no momento que nós queremos como crianças berrentas, mas como pessoas resignadas e confiantes que tudo tem a sua razão de ser e tudo tem o seu tempo necessário. E também a expressão da figueira seca, que Jesus, nas suas caminhadas ali perto de Jerusalém, passou perto de uma figueira e ela não tinha frutos. Por não ter frutos, ela secou e os seus discípulos ficaram fascinados com aquilo. Como pode, porque uma figueira não tem frutos, secar? Já dando um exemplo de que a fé sem obras é nula. A pessoa sem esperança, ela fica perdida. Então a força da oração nos proporciona movimentar, seguir em frente, não estacionar, confiante de que dias melhores virão. E nessas curas e nesses ensinamentos dentro do templo, os sacerdotes e os anciãos se dirigiram a Jesus, os indignados, e perguntaram a ele: com que autoridade você faz isso? Ensina e cura? Jesus sabia a intenção deles, porque eles queriam que Jesus falasse algo contra as leis de Deus e algo contra o Império Romano, o imperador. Jesus sabia a intenção daqueles sacerdotes e ele diz: então, vou lhe responder com que autoridade faço isso, se vocês me responderem o seguinte: João Batista, ele batizava com energias do céu, bênçãos dos céus, ou com energia dos homens? E os sacerdotes, meio ressabiados, pensaram: se nós dissermos que João Batista batizava com energias do céu, com a autoridade do céu, eles estariam dando o braço a torcer, porque eles não acreditavam muito também em João Batista. Mas também, por outro lado, se eles dissessem que João Batista não era ninguém, eles provavelmente poderiam ter uma revolução contra eles, porque o povo acreditava em João Batista, porque achavam que ele era um profeta. Então eles, dando uma assim de quem não sabia com nada, responde para Jesus: nós não sabemos. E Jesus também responde sabiamente: então, da mesma forma, não vos digo de por que eu faço as curas ou por que eu ensino. E aproveitando essa oportunidade para ensinar aqueles doutores da lei, que todos os dias estavam em contato com esses ensinamentos preciosos, mas não absorviam interiormente, porque tinham interesses apenas nas coisas materiais, no dinheiro, nas facilidades, no poder. E Jesus usa a parábola nesse momento para ver se eles
com todo esse conhecimento, porque também conhecimento sem obras não serve para nada, se todo esse conhecimento serviria também para a transformação interior, para que eles pudessem ser mais bondosos e amar ao próximo como se deve. Afinal de contas, aprender o Evangelho é maravilhoso, mas de que adianta saber os capítulos e os versículos se não se pratica? Então ele ensina a parábola dos 2 filhos dizendo o seguinte: tinha um homem que tinha 2 filhos. Então esse pai, chegando ao primeiro filho, disse: vai hoje trabalhar na minha vinha. E o filho respondeu assim: irei. Mas ele não foi. E chegando ao segundo filho, disse a ele a mesma coisa: filho, vá trabalhar na vinha. Porém esse respondeu: não quero. Mas refletiu e mais tarde, tocado de arrependimento por ter dito não ao pai, ele foi trabalhar na vinha. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Perguntou ele aos sacerdotes e aos anciãos. E Jesus aí diz assim, e eles respondem a Jesus: quem foi o segundo filho que foi fazer a vontade do pai. E aí Jesus aproveita para dar-lhes uma lição para que eles pudessem refletir e disse assim: em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro do que vós no reino de Deus. Então, pensa as pessoas que lidam com o Evangelho, mas da forma externa. Se não tocou profundamente nessas pessoas, como pode? Eu sou de Deus, mas não pratica. Eu sou um sacerdote, a soberba. Como pode os publicanos e as meretrizes entrarem no céu primeiro que nós? Eles não entenderam o chamado. Deus nos dá a vida e diz assim: use a sua inteligência e o seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Use a vida e tire dela o melhor possível. Aí nós fazemos como o exemplo que foi dito lá atrás: vou já, agora eu não estou afim. Deus está fazendo um chamado para nós desde que nós voltamos a ficar encarnados, desde que nós nascemos. E quantos de nós estamos dizendo: não quero, agora eu não vou. O aprendizado é importante para a nossa alma. Nós nunca temos tempo para oração, para buscarmos Deus. E aí, quando chegam as dores, as aflições, que elas são severas, nos mostrando para direcionar o outro caminho, assim como Jesus estava dando a oportunidade para os sacerdotes: mude o caminho. Então, quando ele compara que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus, os publicanos eram odiados porque eles tinham que cobrar o imposto até daquele que nada tinha, ou o resto que tinha, que não sobrava nem para se alimentar. As meretrizes, as prostitutas, muito menos. Elas não eram valorizadas, as pessoas atravessavam a rua, elas não eram merecedoras. E Jesus diz aqui que Deus é Pai de todos, dos bons e dos ruins. E por que eles entrariam primeiro, os publicanos e as meretrizes, do que os sacerdotes que estavam ligados às leis? Porque muitos desses ouviam aquilo que Jesus dizia: Deus me ama. Apesar de eu estar num caminho que não é o adequado, sempre há tempo de mudar. E muitos desses mudaram de vida, mudaram a direção do caminho errado para o caminho certo, e foram brilhantes porque auxiliaram na divulgação do Evangelho, fazendo o bem e fazendo a sua própria transformação. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. Somos seres imperfeitos, somos seres que têm inclinação muitas vezes para o mal, mas sempre há a oportunidade de fazermos a escolha
E no livro dos Espíritos diz o seguinte: o sol nasce igual, mostrando a misericórdia e bondade de Deus para todos, para o bom e para o ruim, celebrando a vida porque todo dia é dia de mudança. Então, se os publicanos e as meretrizes podiam entrar nos céus, ia depender também das suas escolhas. Só que os sacerdotes, muitos desses divididos, alguns provavelmente tenham entendido a parábola dos 2 filhos, o chamado de Deus, mas outros continuaram cegos, cultuando apenas as coisas exteriores. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutter nos diz o seguinte, resumindo esta parábola, e ele nos diz o seguinte: a crença cega é a dos anciãos do povo, dos velhos rotineiros e dos sacerdotes que se deixaram levar pela soberba. A esses Jesus disse que os publicanos e cobradores de impostos e as meretrizes lhes eram superiores e lhes precederiam o reino dos céus, pois por estarem sempre juntos às Escrituras, deviam ter a tarefa de guiar para a verdade, mas ao invés de cuidar da alma, se preocupavam apenas com a parte externa e material. A esses não atenderam o pedido do Pai, mas os publicanos e as meretrizes atenderam ao pedido, apesar da demora pelas escolhas equivocadas que haviam feito. Mas ao compreender o pedido, o chamado do Pai para as coisas da alma, se arrependeram e mudaram o reino de suas vidas e se tornaram muitas vezes grandes obreiros da seara divina. Então, estamos tendo a oportunidade. Se não estamos no caminho, não estamos atendendo o chamado do Pai, cabe a nós refletir. Se as aflições nos visitam, o que é que está faltando para que eu consiga essa ligação com o Pai? A vida não é tarefa fácil para nenhum de nós, mas ela é necessária para o nosso progresso, para o nosso aprimoramento, para que a gente possa, quando partirmos daqui, desse planeta de provas e expiação, partirmos melhores do que quando chegamos. Levarmos conosco a bagagem que ninguém nos toma, que é o bem que fazemos que fica armazenado em nós, porque as coisas materiais não são necessárias, mas elas ficarão aqui, ocasionando briga para aqueles que ficam. E o que nós vamos levar é a nossa alma. Esse é o chamado, essa é a reflexão da tarde, esse é o ensinamento de Jesus. E o Mestre Jesus, ele tem que fazer parte da nossa vida. Senão nós vamos continuar virando as costas e dizendo: vou já, não estou afim agora, estou muito cansado, não tenho tempo. E essa escolha da dor e do sofrimento que nós teremos por essa ociosidade de ficar adiando sempre para o dia de manhã o progresso que a nossa alma está fadada. Então, o que nós queremos para nós? Essa é uma escolha. Então, nesse momento, vamos partindo para o nosso encerramento, após essa reflexão de hoje, que nesse momento nós possamos abrir a nossa vida para os ensinamentos do Mestre Jesus, porque Ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida, que vai iluminar o nosso caminho. E que nesse momento nós possamos mentalizar alguém que nós conhecemos que precisa de vibrações de amor. Vamos mentalizar os nossos lares, os nossos entes queridos que lá estão ou ainda vão chegar. Vamos aproveitar e pedir pelo nosso planeta Terra para que os espíritos abnegados possam recolher o nosso melhor sentimento em formas de bênção para levar aos nossos irmãos que passam por necessidades de toda a ordem no nosso orbe terrestre. E dessa forma exercitando o amor que Jesus nos ensina.
E encerrando com a prece do Pai Nosso espiritual, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de Monsenhor Horta. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, da paz e da claridade na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus e em toda a terra, de lutas e sofrimentos. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz do carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa tarde a todos, que possamos permanecer em silêncio, auxiliando nos trabalhos dentro da Câmara de Passes. E até uma próxima oportunidade.